E nós estamos de volta com o quarto bloco dessa entrevista com o Dr. Silvio Henrique, delegado regional de Caratinga. A Delegacia Regional de Caratinga, ela abrange quantos municípios? Hoje nós somos 21 municípios, 22 municípios abrangidos na nossa circunscrição e temos as comarcas de Caratinga, né, que é uma comarca grande, né, que temos Ubaporanga, né, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita, Piedade, Caratinga, etc. Bom Jesus. Bom Jesus. Mas Bom Jesus, em particular, nós temos uma unidade bem operante lá, um delegado brilhante que está lá fazendo um trabalho excepcional. Então nós temos as delegacias, sedes de municípios, sedes de delegacia, temos Raul Soares, Bom Jesus do Galho, Inhapim, Ipanema e Caratinga. E nessas cidades, e aqui em Caratinga nós temos o plantão regionalizado que atende toda essa área, né, nos períodos noturnos e finais de semana. A Delegacia Regional tem quantas delegacias? Na verdade, hoje nós temos dois setores na delegacia que trabalham, que lidam diretamente com a criminalidade. Nós temos um setor lida com crimes de dolosos contra a vida e furtos, e o outro setor cuida de roubo, defraudações. Temos 4 delegados trabalhando nesse foco. Temos ainda uma delegacia especializada de atendimento à mulher, e temos que nessa delegacia... Doutora Nayara, que está lá. Doutora Nayara faz muito competente, um brilhante trabalho, uma apaixonada pela causa, né? Se entrega de corpo e alma a causa de proteção à mulher. Temos ainda o setor de TCOs, que são setores de pequenas causas, pequenos conflitos. Temos ainda a delegacia, o setor de trânsito, né? que funciona também de forma impecável, que hoje é o Dr. Carlos Bastos que responde. E temos ainda a nossa banca examinadora, que é presidida pelo Dr. Fernando. Então é uma estrutura muitíssimo complexa, com atendimentos, centenas de atendimentos todo dia, e a gente tenta lá administrá-la, contornando crises e carências e inovando sempre para dar conta do serviço. Doutor Silvio, com relação à questão ainda do menor, nós percebemos, por exemplo, que houve um avanço na legislação com relação à violência doméstica, principalmente a Lei Maria da Penha. Sim. Eu só acho que a punição é muito pequena ainda, porque o cara que bate na mulher tinha que apanhar bem. Agora, a questão do menor, nós estávamos falando, a coisa precisa ser repensada, ser discutida. Mas outras ferramentas que vocês têm, como os códigos, ainda estão bem defasados. É aquilo que eu falei disso. A gente temos que repensar a questão da menoridade penal, no que se refere a crimes violentos. Sem esse passo, porque sem esse passo a gente fica difícil de lidar. É um ponto de vista polêmico, porque não é só encarcerando que resolvemos os problemas, mas eu acho que o momento histórico exige. Uhum. Uma coisa que eu lembro, quando uma outra conversa com o doutor, na época a coisa parecia que era mais tranquila, dava para a gente conversar. Agora a coisa mais difícil é encontrar o delegado regional com o tempo. Mas hoje a gente vê muito o próprio traficante, o crime, ele tem assediado demais a juventude. A nossa juventude está cada vez mais pulverizada, principalmente por esse problema do crack, que é talvez uma das maiores pragas que já surgiu em todos os tempos, se não a maior na humanidade. Mas eu me lembro que naquela oportunidade você fazia alguns conselhos, dava alguns conselhos aos pais com relação ao convívio com o filho, para detectar e também para evitar que a criança, que o adolescente, o filho da pessoa se aproximasse do traficante. Essa responsabilidade os pais precisam cuidar melhor, né? Olha, você não tem a dúvida disso. Essa questão da expansão do tráfico, vitimando, né, a juventude, ela tem muito a ver com a destruição do núcleo familiar, né, ou da sua reconfiguração. Então, na medida em que houve
a destruição da família naquela enquanto célula de convívio, de formação de caráter, em virtude né, do novo perfil, né, da sociedade brasileira, realmente nós tivemos talvez tenha contribuído para essa expansão, né, do uso de drogas. Como eu falei, a crise da autoridade, né, até a crise do pai, da autoridade paterna, né, em lidar, a destruição do núcleo familiar. Né? Você vê que o professor hoje tem dificuldade também de lidar, de impor a sua autoridade numa sala de aula. Quer dizer, a sociedade brasileira ganhou liberdades, ganhou direitos, né? Ganhou informação, só que eu acho que ela está meio maluca, as coisas estão muito fora de ordem, no que se refere a essa questão social. Não é? Mas de fato, aquelas famílias que ainda se mantêm num formato tradicional, não é? O pai tem que acompanhar, a mãe tem que acompanhar, né? Para ver o primeiro sinal, né? Primeiro sinal de envolvimento com o psicotrópico. São questões polêmicas. Você vê a questão do álcool, né? Você vê também que hoje o alcoolismo se impõe também como um elemento destruidor da juventude, né? E é uma droga permitida, lícita, né? Mas são situações, sem querer correr o risco de ser aqui muito conservador, retrógrado, até mesmo porque eu tenho o hábito de beber, né? Socialmente e tal. Mas é muito complicado, a gente está vendo realmente a sociedade meio que perdida no que se refere à sua formação ética, formação religiosa, eu percebo isso, não é verdade? A questão dos costumes, né? Os costumes, sem querer aqui ser um conservador, moralista conservador. Mas isso ocorre, né? Isso ocorre. Eu acho que filosoficamente você vê que o país está em uma crise moral, uma crise da autoridade, do limite. Isso. Não há limite para nada. E aquela coisa, né? Muitas vezes o pai, achando que quer ser o pai legal, ele acaba deixando o filho dele ir pro buraco, né? É verdade. Que hoje... Dizer não, a ditadura dos meninos, né? Ditadura dos filhos. O pai se vê constrangido, né? De impor limites, né? Um problema muito crônico. E pelo dia a dia, o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho estuda, a família ela não tem convívio entre si. Né? Exato. E a figura do pai muitas vezes ausente, porque os casamentos estão se desfazendo. Exatamente. Esse é o cenário. É um cenário complicado. Agora, qual seria o conselho para os pais, pai e mãe, impedirem que o filho se torne vítima? O que eles podem fazer para, por exemplo, como é que eu vou saber com quem meu filho está convivendo? Olha, procurar conviver com o filho, pedir o filho para trazer os amigos, né, para um convívio familiar, procurar fazer programas, né? Filho gosta de festinha? Faz festinha em casa. Fazer em casa, né, para a gente ver, conhecer as pessoas. Não é para julgar também, né? Muitas vezes chega lá um colega com um visual mais diferente, né? Vou logo considerá-lo um usuário, não é isso. Mas trazer para o filho que os momentos lúdicos, prazerosos que o filho tem, traga-os para casa, esporadicamente, para você ter um convívio. Né? Se o garoto é mais jovem ainda, procurar ter uma ocupação, alguma coisa que o cative, um hobby que o cative. Se gosta de música, prática, esporte, estudo da música. Uma arte marcial. Coisas. Que disciplina, né? Exatamente, o exercício físico, o esporte, coisas desse tipo. Descobrir coisa também afins, né? Se o núcleo familiar, o núcleo tocado pela fé, você também procurar ter um convívio, né, espiritual, exercitar isso, essa sensibilidade espiritual, são caminhos fundamentais. E essas medidas não podem ser tomadas pela polícia, né? Essa medida tem que ser tomada pela sociedade, né? De forma alguma. A polícia está longe de ser a única responsável pela droga, pela segurança das pessoas, né, gente? Nós somos o primeiro responsável. Quer dizer, a gente é chamado quando a crise se instala. Né? Quando para apagar o incêndio. Para apagar o incêndio, né? Agora, todas essas atitudes, né, de convívio, de construir um ambiente de paz, desenvolver a cultura da paz,
dentro de si próprio e no seu pequeno ambiente, construir a ternura, a harmonia, e isso é dever de cada um. E até a aproximação mais com vizinhos, parentes, para criar um ambiente salutar, onde se vive, até para ajudar. Exato. Até em termos de proteção, isso é interessante. A gentileza, né, como critério. Isso. Sem dúvida. São ações de policiamento comunitário, são dicas, programas que a Polícia Militar desenvolve, que são brilhantes, essas redes de vizinhos e do comércio protegido. Isso é fundamental. Um ajuda o outro e é um ambiente de solidariedade que dá certo, né? É muito bacana esse trabalho que a Polícia Militar faz e eu aconselharia a todo comerciante, a todo bairro, rua, se inteirar do assunto e se engajar nesse projeto, que é um projeto muito interessante. Doutor Silvio, nós falamos que o problema está aí, não é um problema de Caratinga, o crescimento da violência, e são vários fatores que participam nessa composição. Agora a polícia vai ficar de braço cruzado e deixar a coisa acontecer? Não, de jeito nenhum. É aquilo que a gente está fazendo. A gente trabalha com muita técnica, a gente não sai feito um maluco. É um trabalho de inteligência. Exatamente. Né? Então a gente está... As ondas, os crimes, as ocorrências de roubo estão sendo investigadas. Existem procedimentos. Nós estamos exaurindo todos os meios. E, se Deus quiser, a gente vai chegar a elucidar esses crimes e apresentar os nomes. Para a justiça e a própria imprensa. Para que ela dê eco a esse trabalho. Se serve como um consolo, eu acho que isso tem que ser dito. O fenômeno de crescimento desse tipo de ocorrência não é só municipal, é regional, é estadual, é nacional. Então, Caratinga, ainda que não seja desculpa, isso não tranquiliza, isso não é desculpa, não quer dizer que a polícia vai ficar parada, mas Caratinga ainda é uma cidade muito mais tranquila do que cidades do mesmo porte na mesma região. Então isso tem que ser dito. Talvez Manhuaçu também não tem dados para te falar, mas é um trabalho muito brilhante que faz lá o colega regional. O doutor Wellington faz um trabalho brilhante lá também. Muito fina. Isso, mas trabalhou com você? Pode, eu cito Itabira, por exemplo. Itabira é uma cidade um pouco maior que Caratinga, mas que está com índice de criminalidade assustadores, que são cidades onde eu tenho um vínculo. Coronel Fabriciano. O Vale do Aço também. Então não vamos aqui comparar, porque também são cidades, é uma região metropolitana, cada um com o seu problema. Em determinados momentos, Caratinga já teve um índice ascendente de homicídio, e no Vale do Aço teve um índice descendente. Isso. E lidamos com aquilo de uma forma trágica. Agora nós estamos com esse problema, com esse nó aí para desatar. Doutor Silvio, nós chegamos ao final, infelizmente. Eu lamento muito porque foi duro trazê-lo aqui. É uma contratação caríssima, difícil de fazer, mas nós queríamos dizer que as portas da TV Semana, do Jornal Semana, estarão sempre abertas e à disposição de você, do seu trabalho, para, quem sabe, voltarmos a discutir o assunto, tratar novamente. Isso. E tentarmos, de alguma maneira, dar uma satisfação para a população, nós como imprensa e o doutor como um agente de segurança pública. Edilson, eu agradeço demais a vocês. É fundamental esse tipo de questionamento. A imprensa, falando em nome da comunidade, da sociedade, nos cobrar, nos instigar, isso é fundamental. Repito que a gente tem trabalhado muito e bem, mas temos que nos desdobrar para dar soluções, reagir, apagar o incêndio. Isso a gente vai tentar fazer com muita dedicação. E eu te peço, na oportunidade, de divulgar o nosso Disque Denúncia 181, não é? Que são ligações... 181. É o Disque Denúncia unificado, essa informação chega para a Polícia Militar, chega para a Polícia Civil. É um serviço fundamental para a gente, porque a polícia não tem bola de cristal, isso é um jargão nosso, a gente não apura nada se a comunidade não ajudar. Isso. Se ninguém passar informação. Mas muitas vezes o temor, a situação é de risco, o denunciante talvez opte por passar informação para a polícia através desse serviço, que não há identificador de chamada, a linguagem é codificada, não há chance de se identificar a pessoa por voz. Então divulga isso para a gente e a gente pega a ajuda de todos.
Certo. Então está aí dada a dica. 181, denuncie e ajude a polícia a te oferecer melhor segurança. Nós chegamos, infelizmente, ao final de mais esse programa, marcando um próximo encontro para tratarmos um outro assunto. Um abraço e até mais. Então está aí dada a dica. 181, denuncie e ajude a polícia a te oferecer melhor segurança.